Já sentiu que certos desejos parecem mais fortes do que você? Como se algo estivesse sussurrando em sua mente, te puxando para um ciclo do qual você não consegue sair. Algo invisível tem lutado contra você. Não é apenas um desejo passageiro, não é só um pensamento que surge do nada. É uma força espiritual, silenciosa e persistente, tentando te enfraquecer pouco a pouco. E, sem perceber, você pode estar preso em sua armadilha. A luxúria não é apenas um impulso natural. Ela pode ser um ataque direto contra sua alma. Uma influência que te afasta de Deus, rouba sua força espiritual e te torna escravo de desejos que nunca se satisfazem. No início, parece inofensivo. Mas, com o tempo, você começa a perder o controle. Pequenas concessões viram hábitos. Hábitos se transformam em correntes. E quando você percebe, a batalha já está acontecendo dentro de você. O mais perigoso disso tudo? Muitas pessoas nem sabem que estão sendo atacadas. Elas acham que é normal, que é apenas parte da vida. Mas há sinais claros de que algo maior está em jogo. Padrões que se repetem, sentimentos que te dominam, barreiras invisíveis que te afastam da presença de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 sinais de que a luxúria pode ter se tornado uma fortaleza espiritual em sua vida. Mas não apenas isso. Você também vai aprender como se libertar dessa influência com armas espirituais poderosas. Se você sente que essa luta já faz parte do seu dia a dia, se percebe que algo sempre te puxa de volta para o mesmo ciclo, então este vídeo é para você. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Mas esteja avisado, essa verdade não é confortável. E é exatamente por isso que você precisa conhecê-la. Antes, vamos fazer um acordo aqui. Se este vídeo te edificar, deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que podem estar travando essa mesma batalhas. Combinado? Agora, para começar, precisamos entender 2 coisas para este tema. A guerra espiritual pela sua alma e quem é o demônio da luxúria. Muita gente acha que a batalha contra a luxúria é só uma questão de autocontrole. Como se fosse apenas um impulso humano, algo que dá para ignorar ou contornar com esforço. Mas a realidade é muito mais profunda. A Bíblia nos revela que existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual, e você é o alvo. Efésios 6, verso 12 deixa isso bem claro. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Isso significa que certos pensamentos e desejos que surgem na sua mente podem não ser simplesmente seus. Podem ser sugestões implantadas por um inimigo invisível, um espírito maligno cujo objetivo é desviar sua atenção de Deus e te prender em um ciclo de destruição. E um dos demônios mais ativos nesta guerra se alimenta justamente da luxúria. A Bíblia nos dá pistas sobre a existência desses espíritos impuros. Em Marcos 5, verso 8, Jesus confronta um homem possuído por uma legião de demônios. Eles não apenas influenciavam seus pensamentos, mas controlavam suas ações, o afastando completamente da sociedade e da comunhão com Deus. Da mesma forma, o espírito da luxúria trabalha de maneira sutil, inserindo desejos que parecem inofensivos, mas que lentamente começam a te dominar. No início, pode ser um pensamento, um olhar. Depois, se torna um hábito. E, quando menos percebe, já se tornou um vício que consome sua alma. O objetivo do inimigo é claro: destruir sua santidade, sua comunhão com Deus e, se possível, todas as suas relações. Porque a luxúria não afeta apenas sua mente e seu espírito. Ela destrói casamentos, compromete a autoestima, cria laços destrutivos e te afasta da presença de Deus. E para saber se esse ataque já começou na sua vida, existem sinais claros. Agora, vamos revelar os 5 sinais espirituais de que você está sofrendo ataques do demônio da luxúria. Capítulo 2. 5 sinais que você está sofrendo ataques espirituais do demônio da luxúria. Primeiro sinal: desejos incontroláveis e constantes. Seus pensamentos estão sendo bombardeados, o tempo todo, por desejos que você não consegue controlar? Você sente que, por mais que tente se concentrar em outras coisas, algo sempre te puxa de volta. Isso não acontece por acaso. Quando a luxúria se torna uma fortaleza na vida de alguém, ela cria um ciclo de obsessão. Você pode até tentar ignorar, mas o desejo sempre retorna, ainda mais forte. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Em 2 Samuel, capítulo 11, ele viu Batseba e sentiu um desejo incontrolável. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas, naquele momento, a luxúria tomou conta de sua mente. Ele cedeu, e isso levou ao pecado, à traição e até ao assassinato.
Esse é o primeiro sinal, quando a sua mente já não é mais sua. Segundo sinal, ciclo de pecado e arrependimento sem fim. Outro sinal clássico do ataque espiritual da luxúria é viver um ciclo interminável de pecado e arrependimento. Você comete o pecado, se sente culpado, pede perdão, mas dias depois volta a cair no mesmo erro. Isso aconteceu com Sansão. Em Juízes 16, ele sabia que Dalila não era confiável, sabia que estava brincando com o perigo, mas ele não conseguia se afastar. A luxúria o prendia de tal forma que, mesmo consciente do risco, ele sempre voltava para ela. Quando o inimigo consegue te prender nesse ciclo, ele te mantém preso na culpa e na impotência. Você perde sua confiança espiritual, se sente fraco e indigno de se aproximar de Deus. Terceiro sinal, obsessão com o prazer a qualquer custo. O que acontece quando o prazer se torna seu maior objetivo? Quando você começa a justificar certas atitudes porque, no fundo, tudo o que quer é se sentir bem, independentemente das consequências. Foi assim que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, caiu. Em 1 Reis 11, verso 3, vemos que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e que essa busca incessante pelo prazer o afastou de Deus. A luxúria não se contenta com pouco. Ela sempre quer mais. O que antes satisfazia, logo se torna insuficiente. E essa obsessão leva à destruição. Quarto sinal, normalização do pecado. Um dos sinais mais perigosos é quando o pecado já não parece pecado. No começo, você até sente culpa, mas, com o tempo, começa a justificar, a se convencer de que não é tão grave assim. Foi assim em Sodoma e Gomorra. Gênesis 19 descreve uma sociedade inteira que se afundou tanto na luxúria que já não enxergava mais seus próprios erros. Eles viviam sem limites, convencidos de que não havia nada de errado no que faziam. Quando a luxúria te convence de que não há problema algum em alimentar seus desejos, ela já te dominou. Quinta sinal, incapacidade de sentir a presença de Deus. Por fim, o sinal mais devastador, a ausência da presença de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Não porque Deus nos abandona, mas porque nossa própria alma começa a se distanciar dele. Saul passou por isso. Em 1 Samuel 16, verso 14, o Espírito de Deus se afastou dele, e ele ficou vulnerável a influências malignas. Quando você percebe que suas orações parecem vazias, que ler a Bíblia se torna difícil, que a presença de Deus parece distante, pode ser um sinal de que algo no mundo espiritual está bloqueando essa conexão. E se esses sinais estão presentes na sua vida, é hora de lutar. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas sinceras, cheias de fé, querendo mudança, mas presas em um ciclo interminável de recaídas. Elas choram no altar, fazem promessas, mas no silêncio do quarto, a batalha recomeça, e elas se sentem sozinhas de novo. Mas e se você não precisasse lutar sozinho? Você não precisa. Mas nem sempre temos irmãos de fé para nos ajudar nessa jornada pela libertação. Mas e se houvesse um mapa, uma direção clara, para te guiar em cada passo? Foi por isso que criei o Guia Bíblico Vencendo o Meu Pecado. Ele não é só um manual. É uma estratégia espiritual baseada na Palavra de Deus, com passos práticos para você aplicar hoje. E se você sente que essa luta é maior do que você, talvez seja a hora de se equipar de verdade. Vou deixar link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, caso você queria dar uma olhada. A seguir, vamos falar sobre as 3 armas espirituais que podem quebrar essa fortaleza e libertar você desse ciclo de destruição. Capítulo 3. 3 armas espirituais para se libertar da luxúria. Agora que você já entendeu que a luxúria é mais do que um simples desejo e reconheceu os sinais desse ataque espiritual na sua vida, vem a pergunta mais importante: como vencer essa batalha? A boa notícia é que Deus não nos deixa desarmados. Na Bíblia, Ele nos ensina estratégias poderosas para quebrar fortalezas espirituais e recuperar a liberdade. E existem 3 armas espirituais essenciais que vão te ajudar a vencer essa guerra. Arma 1. Oração e jejum, a força que rompe correntes. Se tem algo que o diabo teme, é um cristão que ora e jejua. Jesus nos mostrou isso claramente em Mateus 17, verso 21, quando disse: "Mas esta espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Ele estava falando sobre um espírito maligno que atormentava um jovem, e os discípulos não conseguiam expulsá-lo. Jesus explicou que certos tipos de fortalezas espirituais só são destruídas com oração e jejum. A luxúria não é apenas um mau hábito, é uma fortaleza espiritual. Isso significa que você precisa de armas espirituais para destruí-la. Mas como jejuar de maneira estratégica contra a luxúria? Primeiro,
Defina um propósito claro. Seu jejum não é apenas para parar de pecar, mas para se aproximar de Deus e quebrar cadeias espirituais. Segundo, escolha um tipo de jejum. Pode ser um jejum total, só água, parcial, como o de Daniel, ou um jejum específico, abrindo mão de algo que te afasta de Deus, como redes sociais, entretenimento secular ou certos tipos de alimento. Terceiro, acompanhe com oração intensa. O jejum sozinho não adianta. Você precisa orar e buscar a presença de Deus com sinceridade. Se você sente que a luxúria já se tornou um vício, tente um período de 7 dias de jejum e oração. Durante esse tempo, peça a Deus para purificar sua mente, quebrar influências demoníacas e restaurar sua santidade. Arma 2. Renovação da mente com a palavra de Deus. O problema da luxúria não é só o desejo, mas o que está dentro da sua mente. Paulo nos dá um segredo poderoso em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a luxúria tem domínio sobre sua vida, significa que sua mente está sendo alimentada pelo que não deveria. A única forma de mudar isso é substituir os pensamentos impuros pela palavra de Deus. Aqui está um plano prático para renovar sua mente. Leitura diária da Bíblia. Medite em versículos estratégicos, como o Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E Filipenses 4, verso 8, tudo que é puro, nisto pensai. Memorização de versículos. Grave versículos que te fortaleçam na luta contra a tentação. Sempre que um pensamento impuro surgir, substitua por uma promessa de Deus. Ouvir pregações e louvores. Encha sua mente com mensagens que fortalecem seu espírito. O que você consome define a direção da sua vida. A verdade é simples. Quanto mais você enche sua mente com a palavra de Deus, menos espaço sobra para o pecado. Arma 3. Quebrando portas de acesso do inimigo. Você já percebeu que todo pecado começa com uma oportunidade? O diabo não obriga ninguém a pecar. Ele apenas cria armadilhas e espera você cair nelas. Por isso, Paulo nos dá um conselho essencial em 1 Coríntios 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. O segredo aqui é fugir. Não tente negociar com a tentação. Não tente ver até onde pode ir sem pecar. A única estratégia eficaz é cortar todas as portas de acesso do inimigo. Aqui estão algumas decisões radicais que podem mudar sua vida. Elimine conteúdos que alimentam a luxúria. Filmes, séries, músicas e redes sociais podem ser armas do inimigo contra sua mente. Se for preciso, desinstale aplicativos e mude sua rotina. Evite ambientes e companhias que te levam ao pecado. Não se engane achando que tem autocontrole. O diabo usa pessoas para te derrubar. Tenha um sistema de proteção espiritual. Peça ajuda a alguém de confiança para prestar contas. Tiago 5, verso 16 nos ensina que confessar nossas lutas a um irmão fortalece nossa caminhada. Se você fechar todas as portas de acesso do inimigo, ele não terá mais poder sobre você. Agora que você já tem as armas, vamos usá-las na prática. Esse é o momento mais importante deste vídeo. Atos 3, verso 19, nos ensina que o arrependimento nos aproxima de Deus e nos traz alívio. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Portanto, se você sente que a luxúria tem te escravizado, eu te convido a orar pela libertação comigo. Abra seu coração com fé e feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estou diante de ti, reconhecendo minha fraqueza e a batalha que tenho enfrentado. Eu sei que a luxúria tem tentado dominar minha mente e coração, mas hoje, Senhor, eu clamo pelo teu socorro. Pai, tem misericórdia de mim. Como Davi orou no Salmo 51, eu também te peço, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu me arrependo de cada pensamento, de cada desejo e atitude que me afastaram da tua presença. Não quero mais andar por caminhos de trevas. Senhor, quebra agora todas as cadeias que me prendem. Pelo sangue de Jesus, eu renuncio a todo espírito de impureza, todo laço que me escraviza e todo hábito que desonra o teu nome. Lava-me completamente, purifica minha alma, ensina-me a andar na luz e me fortalece para resistir à tentação. Pai, esconde-me debaixo das tuas asas. Guia meus passos segundo a tua palavra, porque eu sei que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu entrego minha vida totalmente a ti.
dirige meus pensamentos, santifica meus olhos, minhas mãos, minha mente e meu coração. Que eu deseje somente o que te agrada. Obrigado pelo teu perdão e por me dar uma nova chance. Em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com esta oração, declare seu amém nos comentários. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que o coração de Deus se alegrou e ele já começou a transformação na sua vida. Para finalizar, preciso te dizer: você pode se sentir com as forças renovadas agora. E está a certeza de que Deus está com você e de que existe um caminho para vencer essa batalha. Mas agora vem a parte mais importante: colocar tudo isso em prática. E eu sei, e você também sabe, que quando o vídeo acabar, o mundo lá fora vai continuar o mesmo. As tentações, cedo ou tarde, vão voltar. Os gatilhos vão aparecer de novo. E é exatamente nesse momento que muitos caem, assim como eu caí muitas vezes. Porque uma coisa é saber o que fazer, outra é conseguir manter essa luta todos os dias, sem se perder no caminho. Essa não é uma luta de um dia, mas de uma vida inteira. O inimigo sempre tentará te puxar de volta, mas Deus te deu tudo o que você precisa para vencer. E lembre-se, você não precisa lutar sozinho. A única coisa que você precisa é de Jesus Cristo ao seu lado. Mas se você quiser um mapa, uma direção clara, para te guiar nessa jornada, confira o guia bíblico Vencendo o Meu Pecado, que é muito mais do que um mapa, é uma estratégia espiritual baseada na palavra de Deus, com passos práticos para você aplicar hoje e vencer dia após dia. Então, se você sente que essa luta é maior do que você, talvez seja a hora de se equipar de verdade. Eu vou deixar link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Clique e dê uma olhada. Hoje, você descobriu os sinais de que está sendo atacado pelo espírito da luxúria e aprendeu as 3 armas espirituais para vencer essa batalha. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser mais mensagens edificantes como essa, muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.